Olá, este é o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas, que traz para você todas as notícias do TRT da terceira região. Hoje vamos mostrar quais documentos a empresa pode exigir na hora da contratação. Você sabe o que é ipso facto, ipso iure? Não tenho a menor ideia. Ipso facto, não faço a mínima ideia. Servidores do TRT Minas são premiados pelo programa Boas Práticas. E no quadro Tradição e Trabalho, vamos mostrar a rotina do restaurador. Tudo isso agora no TRT das Gerais. Currículo e carteira de trabalho na mão. Todo mundo que procura um emprego sabe que a empresa pode exigir alguns documentos na hora da contratação. Mas olha só este caso. Aqui em Minas, para preencher uma vaga de operadora de caixa, pedir até uma carta de fiança bancária. Será que isso é permitido por lei? Quem conta pra gente é o repórter André Salles. Conseguir um emprego e entrar no mercado de trabalho é um desafio para muitos brasileiros. É o caso de Sani, que tem 19 anos e procura emprego há 2 meses. Quais são as principais dificuldades que você tem encontrado? A exigência de uma experiência, né? A idade também exigida e o horário dos serviços que são pedidos atualmente. Na busca por uma vaga, Sani procurou esta empresa de recrutamento, seleção e treinamento de candidatos. 60 mil pessoas fazem parte do banco de dados e o que não falta é oportunidade, ainda mais nos setores de comércio e serviços, devido à chegada do fim do ano. Existem muitas oportunidades aí para as pessoas que estão buscando. As empresas estão com dificuldade de contratar pela baixa qualificação da mão de obra, né? As pessoas estão chegando com pouca qualificação e muitas vezes a gente não consegue preencher todas as posições em função disso. Se já não está fácil conseguir uma vaga no mercado, imagine quando a empresa faz exigências abusivas. Os sócios de um supermercado foram condenados a indenizar uma candidata a uma vaga de operadora de caixa. Eles exigiram dela uma carta de fiança bancária como condição para a contratação. A decisão da 7ª turma, da qual eu fui relator, ela foi no sentido de que houve um abuso, né, do direito do empregador. No caso, este supermercado, ao exigir dela essa carta de fiança bancária. Ou seja, foi um ato discriminatório, abusivo, que constituiu um dano moral. Então, na verdade, não é bem uma punição, mas sim uma reparação de um dano moral causado pelo supermercado à sua empregada. O desembargador ressalta que há limites nas exigências das empresas para a contratação de um empregado. O que o empregador pode fazer nessa fase de recrutamento até contratar, ele tem que se basear, né, na habilidade. Ele vai testar a aptidão do empregado, né, aptidão técnica e habilidade específica para a função para a qual ele está contratando, e as referências, né, existentes em relação àquele empregado. A partir do momento que ele fez essa pesquisa e chegou à escolha desse empregado, né, por uma análise do currículo, uma análise do aspecto moral da pessoa, ele aí faz a contratação baseado numa confiança. Essa confiança é essencial para o contrato de trabalho. O que é isso? 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 Ipso facto. O senhor sabe o que significa? Não. Pra ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Ipso facto. Não, não tenho ideia. Ipso facto é coisa de computador, de factory, não? De trocar cheque, não? Não faço a mínima ideia. É de comer? Ipso facto? É o fato, é. Isto iure. Ipso iure. Ipso iure. Mas isso é japonês, hein? Ipso iure.
Já ouvi falar, mas não sei o que é, né? Ipso Yuri, o nome de uma pessoa. Yuri. Peru. Yuri, é um verme. Yuri. Não. Ipso o Ipso do Yuri. O que tem? O que é isso? Ipso facto significa que a consequência declarada ela decorre do próprio fato. Como exemplo, a gente pode citar uma situação em que o juiz declara que a parte, ao impugnar determinados documentos ou em um determinado prazo, deveria ter requerido uma prova pericial. Como não o fez, ipso facto ocorre a preclusão processual, ou seja, a parte perde o direito de requerer aquela prova em decorrência de não ter feito, de não ter praticado aquele ato no momento correto. Por outro lado, ipso iure significa que a consequência decorre do próprio direito. Então, um exemplo que a gente pode dar sobre isso é o caso de um sucessor em uma relação, em uma empresa. O sucessor assume ipso iure as obrigações trabalhistas do empregador, que é o sucedido naquela relação, naquele contrato de trabalho. Então é isso, ipso facto é em decorrência do fato, ipso iure em decorrência do direito. Milhares de pessoas circulam pelos prédios da Justiça do Trabalho de Minas todos os dias. E para garantir a segurança deste grande público, de magistrados e também de servidores, os agentes de segurança do TRT Minas passaram por mais um curso de reciclagem. Veja na reportagem de Camila Cambraia. Combate a incêndio, primeiros socorros, técnicas de revista. Essa turma já está preparada para enfrentar situações de emergência. Eles são agentes de segurança do TRT de Minas e participaram de um treinamento na Escola Brasileira de Segurança que envolveu aulas teóricas e práticas. Uma escola que treina os nossos agentes de segurança já há alguns anos e a gente está preparando o nosso pessoal para dar maior segurança nos eventos patrocinados pelo TRT. Então, eles estão tendo aqui noções básicas, até mais avançadas, de primeiros socorros, combate a incêndio, inclusive para poder dar ao nosso pessoal que tiver em qualquer solenidade uma sensação de segurança a mais. Todos os anos, o tribunal oferece o curso de reciclagem aos agentes, mas esta edição foi diferente. Eles aprenderam sobre supervisão de segurança em eventos. As técnicas ensinadas aqui foram baseadas naquelas usadas durante a Copa do Mundo da FIFA. A intenção é que eles possam aplicar o conteúdo no dia a dia e em eventos do TRT de Minas. E para eles, nós simulamos uma festa de final de ano, onde vários magistrados seriam convidados, não só os familiares, todo mundo do TRT, além de pessoas de fora. Essa foi a situação simulada que nós fizemos. Então, começamos com a introdução, o aspecto de abrangência do plano, a missão de cada um, a formação de equipes, um timeline para ele regular desde o término do evento até os dias atuais, para que ele diariamente ele vê quais providências que ele tem que tomar. Ao todo, 56 agentes de segurança participaram da capacitação, que teve duração de 5 dias e foi dividida em 2 turmas. Já fizemos vários cursos, mobilização, técnica de algemação, vários outros, Mas esse veio a completar uma série de cursos que a gente tem feito, que é uma exigência do CNJ e também do Tribunal Regional do Trabalho. Então esse veio completar, como também nós vamos fazer outros cursos para frente para estar cada vez mais capacitando a segurança do tribunal. Eu, por exemplo, eu não tinha um curso desse. Eu já fiz outros, fiz de combate a incêndio, já fiz de primeiros socorros, mas esse curso ele veio somar realmente. Ele é um curso diferenciado, eu gostei. O TRT Minas sabe o valor da criatividade e faz questão de parabenizar cada servidor que tem uma ideia capaz de melhorar a rotina de trabalho. Esse é o programa Boas Práticas. Os vencedores dessa primeira edição foram premiados em uma solenidade aqui no tribunal. A solenidade de entrega da premiação das boas práticas no TRT Minas reuniu desembargadores, juízes e servidores no plenarinho do tribunal.
O programa estratégico desenvolvido pela Corregedoria pretende incentivar a criatividade nos processos de trabalho, além de divulgar os exemplos de práticas que podem melhorar produtos e serviços da Justiça Trabalhista. Divulgando essas boas práticas comprovadamente eficazes para a celeridade, a efetividade dos trabalhos. Então, os colegas tomam conhecimento, não é, dessas práticas que são realizadas em outras unidades e podem adotar esses procedimentos e, com isso, visando a otimização dos serviços, o que é por todos nós almejado. A conciliação como uma prática inerente ao processo do trabalho e a mediação como prática possível também foram destaque durante a solenidade. Quem falou sobre o tema foi a juíza Marta Halfeld. A conciliação é um modo assim mais ligeiro, mais rápido de resolução, mais massificado de resolução de conflitos. Já a mediação é um sistema, é um processo mais sofisticado, que não caberia para todos os tipos de ação. Mas para alguns tipos de ação, ditos assim, os hard cases, os casos difíceis, onde ou tudo ou nada vale. A escolha dos ganhadores do prêmio Boas Práticas se deu pelo voto de magistrados e servidores. A primeira colocada foi uma iniciativa que nasceu para aperfeiçoar procedimentos no balcão da Vara do Trabalho. O intuito inicial do projeto era desenvolver uma ferramenta que pudesse automatizar algumas tarefas que eram repetitivas dentro do setor de balcão das varas de primeira instância, nas quais o servidor não precisava pensar, era algo automático. Aí, nesse sentido, eu fiz uma ferramenta que era um programa, um software, que comunicava com o programa que o tribunal usa para fazer lançamento de andamentos e, dessa forma, automatizar algumas entradas que o usuário deveria dar, de forma que ele só devesse digitar o número do processo para um mesmo tipo de tarefa. Dessa forma, fazia um trabalho em lote automatizado. A ideia foi tão bem sucedida que está sendo ampliada. E esse trabalho ele teve uma visibilidade maior e, com isso, eu estou propondo a melhorar esse trabalho, aperfeiçoá-lo e tentar levá-lo para o setor de cumprimento, de forma a reduzir o trabalho que é feito no cumprimento hoje. A premiação das boas práticas se repetirá no próximo ano. Pretendemos realizar mais 2 eventos o ano que vem, um a cada semestre, para divulgar as boas práticas que forem sendo recolhidas durante todo o período. Concorreram à premiação unidades administrativas e judiciárias com 25 projetos. Participação que demonstra potencial inovador entre servidores e magistrados. A participação foi maravilhosa, superou a expectativa, não só da Corregedoria, como da administração. A premiação incentiva que outras pessoas também pensem em outras boas práticas para os futuros programas e passam a dividir. No próximo bloco, você confere as situações inusitadas vividas pelos oficiais de justiça. E no quadro Tradição e Trabalho, vamos conhecer o que faz o restaurador. Não saia daí, voltamos em instantes. Agora vamos saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Na 5ª Vara do Trabalho de Betim, o juiz Leonardo Passos Ferreira condenou uma loja de departamentos a pagar a um ex-empregado o 14º salário do ano de 2012. A alegação da empresa foi de que se tratava de um prêmio especial pago por mera liberalidade, mas o juiz apurou que havia regularidade no pagamento da verba, que acontecia sempre no mês de janeiro de cada ano. E o valor equivalia a 90% do 13º salário. Segundo explicou o julgador, a habitualidade no pagamento da parcela, ainda que anual,
confere à gratificação caráter salarial e, por isso, ela se incorpora ao contrato de trabalho para todos os fins. O juiz deferiu ao reclamante 9/12 do 14º salário do ano de 2012, com reflexos no FGTS. A decisão foi confirmada pelo TRT de Minas em grau de recurso. Um caso de contratação irregular de trabalhador temporário foi constatado pelo juiz Luiz Cláudio dos Santos Viana ao julgar o caso de um coordenador de segurança na 4ª Vara do Trabalho de Betim. O trabalhador alegou que foi admitido diretamente pela empresa reclamada e demitido 2 meses depois, sem nunca ter tido a carteira assinada. Em defesa, a ré alegou que o contrato entre as partes era temporário para atender à necessidade transitória. O magistrado explicou que para a contratação de trabalhador temporário nos moldes da Lei 6.019 de 74, a ré teria que procurar uma empresa fornecedora de mão de obra para intermediar a prestação de serviços e as empresas de trabalho temporário devem ser registradas no Departamento Nacional de Mão de Obra do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso, o reclamante foi contratado diretamente pela empresa tomadora dos serviços, o que não é permitido pela lei. Por isso, o juiz considerou o vínculo empregatício entre as partes como sendo por prazo indeterminado e condenou a ré a anotar a carteira de trabalho do reclamante e a pagar todos os direitos trabalhistas e rescisórios devidos. A sentença foi mantida pelo TRT de Minas. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. O TRT Minas tem em seu quadro 93 servidores com deficiência. Com as adaptações necessárias e muita força de vontade, os profissionais superam as limitações e atingem excelentes resultados. Veja só. A estação de trabalho da servidora Aline pouco difere de uma estação comum. É que 2 adaptações simples possibilitam a técnica judiciária, que tem limitação parcial da visão, desempenhar as mesmas funções dos colegas. A lupa eletrônica permite a leitura de documentos impressos e o software de voz faz a leitura do que está na tela. Com as adaptações concluídas, a servidora se considera totalmente pronta para o trabalho. O programa que eu uso de voz no computador, ele é gratuito, ele é baixado na internet, então foi uma das primeiras coisas que eu coloquei no computador. O pessoal da informática deu uma assistência para baixar o programa, instalar, configurar. E aí eu comecei a trabalhar só virtualmente. Depois de 4 meses, mais ou menos, chegou a lupa eletrônica, que hoje em dia me ajuda a trabalhar com os documentos físicos. E eu acho que com isso eu consigo uma adaptação boa para trabalhar com tudo que eu preciso. E foi pensando em pessoas como a Aline que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região lançou uma cartilha com orientações de convivência com pessoas com deficiência. A ideia é incentivar ações que facilitem o relacionamento com os públicos interno e externo do TRT Minas. O tribunal conta com 93 servidores com deficiência e nada melhor do que ouvir soluções dos próprios interessados. Conseguimos marcar uma reunião com as pessoas com deficiência da capital, para justamente poder elaborar um instrumento que nos permitisse, à luz do olhar da pessoa com deficiência, visitar os nossos prédios, institucionais, para estar mapeando e avaliando essa situação da acessibilidade. É o caso do servidor Ricardo, que é cego e não para de procurar ferramentas que possibilitem a ele desempenhar um número maior de funções. Atualmente, Ricardo lê documentos em braille e utiliza o software de voz para o computador. Cada vez mais a gente vai ampliar. E essa ampliação vai ser eterna, porque faz parte do processo humano evoluir. Então, sempre que a gente vai melhorar até amanhã, vai precisar de melhorar depois um pouquinho mais, e vai ser assim, a eterna procura, tentativa de atingir um objetivo maior e mais ampliado. O empenho do técnico judiciário contagia a equipe da Secretaria de Pessoal. É compromissado, assíduo, responsável e está sempre buscando conhecimentos para ajudar mais ainda a diretoria. E ele, volta e meia, ele está chegando, Fátima, e com a chefe dele, Daniela,
vê se arranja mais alguma atribuição para mim, porque eu estou querendo ajudar mais e mais. Está sempre querendo participar dos cursos que o tribunal oferece. E com isso, ele é muito elogiado até pelos colegas do tribunal, porque ele faz muito atendimento telefônico. E ele dá realmente assistência jurídica, porque ele é formado em direito. Os casos de superação mostram que ajustes simples possibilitam bons resultados. A gente avalia o próprio local, né, se tem alguma dificuldade de acessibilidade que tem que ser resolvida. E, além disso, dentro das aptidões que a pessoa tem, o tipo de trabalho que vai ser desenvolvido, né? Então, compatibilizam-se esses fatores para que o servidor possa ter o melhor desempenho. Os nossos servidores, os nossos colegas que são portadores de deficiência, não só não diferem, como eles se sobressaem nas atividades que eles desenvolvem. Nós somos numa casa, num apartamento lá no Belvedere. E aí também conversou, a empregada atendeu, tal, não pode, tal, até que deixou, né, a gente subir, nós entramos, tal. Aí começamos a olhar o apartamento e quando chega no quarto principal, a executada estava lá, deitada, de camisola também, tal. E ela falou, aí começou a falar que ela estava doente, que ela tinha câncer e que a gente estava ali, né, assim, agredindo ela na residência dela. E ela tinha umas coisas, ela escreveu na parede do quarto dela, assim, umas mensagens meio de chantagem com o filho que tinha saído de casa e tal. E essa mulher, na hora que a gente entrou no quarto, ela, assim, é uma situação às vezes pesada. Ela nos rogou, assim, todas as pragas possíveis e imagináveis, que aquilo ia voltar pra gente, que se a gente tivesse filho ia acontecer aquilo com a gente e tal. Então, esses casos de arrombamento são bem pesados. Uma igreja, uma obra de arte, um prédio antigo. Quando qualquer um deles passa pelo processo de restauração, é como se um tesouro fosse revelado. Podemos conhecer mais sobre a história e também admirar a beleza que estava escondida. O trabalho, feito de forma minuciosa, pode levar meses ou até anos para ser finalizado. Mas os profissionais envolvidos nessa difícil tarefa têm disposição de sobra. A rotina do restaurador, agora no quadro Tradição em Trabalho. Cenas que reproduzem a vida e morte de Jesus Cristo. Peças que se movimentam e dão vida às histórias bíblicas. Durante quase um século, o presépio do Pipiripau encantou os mineiros e se consagrou como um dos mais importantes do país. Criado em 1906 pelo artesão Raimundo Machado e doado ao FMG 70 anos depois, o Pipiripau foi tombado em 1984 pelo Patrimônio Histórico Nacional. Depois de tanto tempo fazendo parte da cultura mineira, em 2011 ele precisou ser fechado ao público. O desgaste do tempo e do uso fez surgir a necessidade de reparo nas peças. E os responsáveis por recuperar o presépio são os restauradores. Essa equipe aqui trabalha a todo vapor para que tudo esteja pronto até maio de 2016. É um tempo longo, né, aparentemente, mas o presépio é um universo. E esse universo está sendo tratado minuciosamente. Cada cena, cada figura, cada pedra, cada concha está sendo tratada criteriosamente. Um trabalho minucioso. Cada uma das cerca de 450 figuras que compõem o presépio passa por um processo que vai desde o diagnóstico do problema até a restauração dos danos. Não adianta também a gente querer acelerar muito o processo, sendo que as figuras estão muito fragilizadas, o presépio também, a estrutura em madeira está bem comprometida, então é lento, é substituído os materiais que estão muito danificados pouco a pouco, tudo mapeado, fotografado para que não haja problemas no momento da remontagem.
A recuperação do presépio é uma parceria entre o Museu de História Natural e a Escola de Belas Artes da UFMG. Por isso, além de 3 restauradores, estudantes também contribuem para o processo. Eles são alunos do curso de Conservação e Restauração de Bens Móveis e Imóveis, uma graduação que dura 4 anos. Aqui, eles aprendem a restaurar desde obras de arte e patrimônio até livros e documentos. No primeiro e segundo ano, eles fazem disciplinas básicas, né, para atuar como conservador e restaurador, como História da Arte, Química para restauração, conservação preventiva, micro-organismo, aspectos da arquitetura, várias disciplinas que fazem essa formação básica. Depois eles entram na área específica da restauração e ficam 2 anos desenvolvendo atividades práticas e teóricas da restauração. Eu acho que o curso é fantástico. Determinadas questões relacionadas ao curso de conservação e restauração você não encontra em outras áreas. E a gente vê quais são as dificuldades de realização daquele processo criativo, qual é o suporte que foi utilizado, a tecnologia até então, qual que era a diferença da técnica que foi criada naquele primeiro momento, uma obra de 100 anos depois. É apaixonante. A profissão ainda não é regulamentada e a média salarial de um restaurador é de R$ 3.000. O campo de atuação é amplo e o mercado está carente de profissionais qualificados. De acordo com a professora Betânia, a maioria dos alunos já sai do curso com emprego garantido. Ele vai poder trabalhar em museus, bibliotecas, galerias, instituições que possuem um acervo, né? Então, como a gente pensa que Minas tem 853 municípios, pelo menos em cada um dos municípios há necessidade de um conservador-restaurador que não seja até para poder trabalhar na conservação e restauração, mas na gestão da preservação do patrimônio, né, no gerenciamento dessas ações do patrimônio. Então, eles têm um campo de trabalho muito vasto. Falta profissional, mas acho que falta uma conscientização geral da população para a importância da memória mesmo. Então, tem muito acervo que está guardado por aí, escondido nos porões das instituições e tal, que precisa de cuidado e a gente precisa de incluir isso no pensamento das pessoas para elas poderem valorizar mais a memória e o nosso mercado vai abrindo cada vez mais. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana!